Olá a todos. Esse vídeo está sendo feito para a disciplina de conversão eletromecânica de energia e nele a gente vai usar como livro esse Fundamentos de Máquinas Elétricas, mais especificamente a quinta edição. E o nosso grupo, que é formado por Sheldon Andrade, Felipe Maciel, que sou eu, João Pedro Carneiro e João Pereira, a gente vai falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 5. O capítulo 3 é esse Fundamento de Máquinas Corrente Alternadas e o capítulo 5 fala sobre motores síncronos. E eu vou começar agora falando sobre o capítulo 3, Fundamentos de Máquina Alternada, Corrente Alternada. Só para contextualizar, nesse livro Fundamentos de Máquinas Elétricas, o capítulo 1 ele trata de definir o que são máquinas elétricas, introduz o gerador e o motor, introduz o transformador e mostra aplicações na vida real, dá uma relembrada nas definições de física, tanto mecânica quanto elétricas, que vão ser usadas para o entendimento dos restantes assuntos do livro. O capítulo 2 ele aprofunda em transformadores, tratando de mostrar a finalidade, as relações elétricas que acontecem nos transformadores, cálculo de perdas, de eficiência, fala sobre eficiência, e também dá uma olhada no circuito equivalente de transformador. E a gente está aqui justamente no capítulo 3, Fundamentos de Máquinas Corrente Alternada. E esse capítulo ele se aprofunda mais nos dispositivos de corrente alternada, como é gerada uma tensão corrente alternada, como criar campo magnético a partir de um motor trifásico e por aí em diante. Então, vamos lá começar. Nas máquinas de corrente alternada, nós temos dois tipos, os geradores e os motores. Os geradores eles vão converter energia mecânica em energia elétrica em corrente alternada, e os motores eles vão converter energia elétrica corrente alternada em energia mecânica. E dentro das máquinas de corrente alternada, a gente vai ter duas classes, as máquinas síncronas e as máquinas de indução. As máquinas síncronas vão ser motores e geradores, que a corrente de campo magnético é fornecida por uma fonte de potência de corrente contínua separada, enquanto que as máquinas de indução vão ser motores e geradores em que a corrente de campo ela é fornecida por indução magnética no enrolamento de campo, que normalmente esse enrolamento de campo fica nos rotores dessas máquinas. Para começar os estudos das máquinas de corrente alternada, a gente vai analisar um exemplo simples e vai fazer algumas ressalvas também. A gente vai fazer a análise de um espira simples de fio girando dentro de um campo magnético uniforme. E a gente chama esse exemplo de simples porque essa seria a forma mais simples de se produzir uma tensão senoidal de corrente alternada. E a ressalva na análise desse caso é porque ele é uma forma simplificada de estudo para facilitar o entendimento, porque ele não chega a representar uma máquina real, porque em máquinas reais o fluxo de campo magnético ele não é constante. Mas esse caso ele vai servir para entendimento, porque os fatores que vão controlar a tensão e o conjugado que eu vou apresentar mais na frente, na Espira, eles vão ser os mesmos de máquinas reais. Então, aqui, como a gente consegue ver nessa imagem, essa Espira simples, que gira dentro do campo magnético uniforme. Aqui são os dois polos norte e sul, ou de um ímã curvado, ou de dois ímãs diferentes, contanto que um lado seja o norte de um ímã e o outro seja o sul de outro ímã. A espira gira a essa velocidade angular ômega-m. Essas linhas horizontais apontando da esquerda para a direita são do campo magnético uniforme B. E essas velocidades aqui são as velocidades tangenciais VCD e VAB. Aqui do lado a gente tem a vista da bobina, onde a gente consegue visualizar as tensões induzidas EBA e a EDC. Aqui embaixo é a tensão total que surge. Esse aqui é o eixo de rotação O', o comprimento L e o raio R. Aqui agora a gente vai ver as velocidades, aqui nessa imagem, as velocidades e orientações do lado da espira em relação ao campo magnético. Aqui o sentido do movimento em relação ao campo magnético para o lado AB. E aqui o sentido do movimento em relação ao campo magnético para o lado CD. E o que
que a gente vai fazer é que para determinar a tensão senoidal total na espira, o que a gente vai fazer é analisar os quatro segmentos, AB, BC, CD e DA, de forma separada, e depois a gente vai somar as tensões resultantes. Então, de forma separada, a gente vai ter a tensão induzida em AB, como sendo o produto vetorial da velocidade B com o campo B, com o produto escalar do comprimento L, resultando nisso aqui, VBL, seno de θ para B. No segmento BC, a gente vai ter um caso que as componentes se anulam, já que até a metade do produto vetorial VB apontaria para dentro da página e na outra metade para fora. Então ele resulta em zero, somando os dois. O CD ele é similar ao AB, sendo que o seno de θ, no caso, é o seno de θ de CD. E o segmento DA é semelhante ao BC, que também resulta em zero. Então, somando tudo, a tensão total induzida vai ser basicamente a soma das tensões de AB e de CD. Mas, com a simplificação feita usando a identidade trigonométrica, que diz que seno de θ igual a seno de 180 menos θ, a tensão induzida resultante ia ficar em 2 vezes a velocidade da rotação da espira, vezes o campo, vezes o comprimento, vezes seno de θ. E uma forma alternativa de expressar essa equação seria colocando ela em função da velocidade angular. E como 2RL já é a área da espira, já que é uma área retangular, então a gente conseguiria simplificar já colocando aqui a área diretamente. E então o que a gente consegue ver é o seguinte: quando a área de segmento da espira for perpendicular às linhas do campo magnético, o fluxo através dessa área vai ser máximo. Então a gente pode chegar à forma final dessa equação de tensão, onde a tensão gerada é uma senoide com amplitude sendo igual ao produto do fluxo presente no interior da máquina vezes a velocidade de rotação da máquina. Ou seja, quando eu falei lá atrás que esse era um exemplo simplificado, que era teórico, mas que ia servir para entendimento, porque os fatores que iam controlar a tensão na espira, nesse exemplo, seriam os mesmos das máquinas reais, é porque tanto nesse exemplo quanto em máquinas reais, são três os fatores que vão definir a tensão. O fluxo da máquina, a velocidade de rotação e alguma constante inerente à construção da máquina, como o número de espiras, por exemplo. Bom, vamos então assumir agora que a espira ela está fazendo um ângulo θ em relação ao campo magnético e que uma corrente I ela circula na espira nessa direção de AB. Aqui, onde tem o X indica que essa corrente ela foi para dentro da página e onde tem aqui esse ponto indica que ela flui para fora da página. Então, se essa corrente I circula na espira, isso significa que um conjugado, ou seja, um torque, ele vai ser induzido na espira. E a análise que a gente vai fazer agora para descobrir o torque resultante vai ser semelhante à análise que a gente fez para descobrir a tensão resultante. A gente vai calcular o conjugado de cada segmento e depois vai somar para obter o conjugado total induzido na espira, onde o conjugado de cada segmento ele vai ser dado aqui pela força aplicada vezes a distância perpendicular, ou seja, fica FR seno de θ. Aqui, para o segmento AB, o sentido da corrente é para dentro da página, o campo magnético ele aponta para a direita e o produto vetorial do comprimento L com o campo B aponta para baixo. No segmento BC, a corrente ela flui no mesmo plano da página, o campo magnético também aponta para a direita, o produto vetorial comprimento do campo aponta para dentro da página, e aqui no CD a corrente corre para fora da página, o campo magnético aponta para a direita, o produto vetorial do comprimento com o campo aponta para cima, e por último aqui no segmento DA, a corrente também corre no plano da página, o campo magnético aponta para a direita, e o produto comprimento do campo ele aponta para fora da página.
No próximo slide, a gente vai dar uma olhada em como fica a equação do conjugado de cada segmento para depois somar isso e obter o conjugado total induzido. A gente vai ter para AB raio vezes corrente vezes o campo vezes o seno do ângulo feito nos segmentos AB. E esse conjugado ele fica no sentido horário. Novamente, semelhante ao que aconteceu lá no cálculo da tensão resultante, aqui vai acontecer a mesma coisa de dois segmentos eles se anularem. O segmento BC e esse segmento DA, porque os vetores do R do raio e L do comprimento vão ser paralelos. No caso de BC, ambos vão apontar para dentro da página, e no caso de DA, ambos vão apontar para fora da página, mas também vão ser paralelos. Então, o conjugado total induzido ele vai ser basicamente a soma das parcelas do segmento AB com o segmento CD. E fica aqui, ó, 2 R vezes 2 o raio vezes a corrente, vezes o campo, vezes o seno de θ, já que esse ângulo θ formado em AB vai ser o mesmo formado em CD. Ou seja, passando aqui para o gráfico, o gráfico do conjugado induzido em relação ao ângulo θ também vai ser uma senoide, que a gente observa que o conjugado vai ser máximo quando o plano da espira é paralelo ao campo magnético, e ele vai ser zero quando ele é perpendicular ao campo. E uma forma alternativa de expressar o torque, o conjugado resultante, para que faça mais sentido para máquinas reais, é fazendo uma relação de campo magnético, corrente e ângulo. Já que a corrente ela vai produzir uma densidade de fluxo magnético na área da espira, que é esse B laço, e esse BS é o campo magnético do estator, enquanto esse K ele vai ser uma constante que ele depende da construção da máquina, uma característica de construção da máquina. No final, isso vai resultar nesse produto vetorial, desse campo no laço com o campo do estator vezes essa constante K. Ou seja, no final, em resumo, o conjugado induzido ele vai ser proporcional à intensidade desse campo magnético no laço, proporcional à intensidade do campo magnético externo e ao seno do ângulo entre eles. Ou seja, os fatores que vão determinar o conjugado numa máquina real vão ser exatamente esses: a intensidade do campo magnético do rotor, a intensidade do campo magnético externo, o seno do ângulo entre eles e uma constante inerente à construção da máquina. Na sessão anterior, a gente obteve alguns conhecimentos. A gente viu que se dois campos magnéticos eles estiverem presentes em uma máquina, vai ser criado um conjugado que vai tender a alinhar esses dois campos magnéticos. Ou seja, se um campo magnético ele for produzido pelo estator de uma máquina, e o outro for produzido pelo rotor da máquina, então vai ser induzido um conjugado no rotor que vai fazer o rotor girar e se alinhar com o campo magnético do estator. Então, se o campo magnético do estator ele girar, o conjugado induzido ele vai, o conjugado que seria induzido no rotor, no caso, faria com que ele perseguisse o campo magnético do estator para, por exemplo, o caso do formato de um círculo, né? E é exatamente essa a forma de funcionamento dos motores de corrente alternada. Essas máquinas elas obedecem a esse princípio de funcionamento que está definido aqui por essa frase. Se correntes trifásicas, todas de mesma intensidade e defasadas de 120 graus entre si, estiverem fluindo em um enrolamento trifásico, então um campo magnético girante de intensidade constante será produzido. A gente vai ver aqui nesse exemplo um estator vazio com 3 bobinas distanciadas em 120 graus entre si, e que a gente vai aplicar 3 correntes para fazer uma análise do que acontece em diferentes instantes de tempo. A gente vai assumir que essas correntes que passam por esse estator vão ser positivas se elas entrarem pelos terminais A, B e C e saírem pelos terminais A', B' e C'. E aqui é o vetor H, A', que indica a intensidade desse campo magnético produzido pela corrente que flui dessa bobina A'.
Então, essas aqui vão ser as correntes que vão entrar e sair nos terminais. Aí A linha, I, B linha, I, C linha. Cada corrente vai gerar um campo magnético específico. Aqui é o campo magnético gerado pela corrente A linha, B linha e C linha. E cada um desse campo magnético vai ter uma densidade de fluxo resultante. Então, para a gente determinar o campo magnético líquido resultante, lá no estator, né, a gente pode pegar um instante específico e analisar as correntes e as densidades de fluxo para esse instante. Por exemplo, a gente pega aqui para um instante ômega t igual a 0 graus, a gente vai somar os três campos magnéticos que foram gerados, né? Se a gente somasse, a gente obteria esse resultado aqui como o campo magnético líquido resultante. E lembrando que esse x chapéu seria o vetor unitário na direção x, o y chapéu seria o vetor unitário da direção y, como a gente poderia ver aqui, ó. O vetor unitário na direção x, o vetor unitário na direção y. E, por exemplo, se a gente fizesse esse ômega t para 90 graus, a gente vai observar que a gente chega no mesmo resultado, assim, no mesmo resultado de intensidade de campo, mas com sentido diferente. O campo magnético ele ia girar sentido anti-horário, mas com a intensidade constante. Para provar agora o conceito desse campo magnético girante, que a gente tinha visto para os exemplos de 0 grau e 90 graus para qualquer tempo t, a gente tinha visto que o campo ia apresentar o mesmo valor de 1,5 vezes a amplitude Bm de intensidade, enquanto ele estivesse girando a uma velocidade angular ômega. Então, para provar isso, a gente vai pegar a densidade líquida de fluxo magnético no estator e ela vai ser a soma das resultantes B, A linha, B linha e B, C linha, dado um instante de tempo t. O que ficaria aqui? A amplitude BM para todos, né? Seria a amplitude BM, multiplicado pelo seno de ômega t. Para o A linha, ele ia apontar para a direção mecânica de 0 graus, para o B ele ia apontar para a direção mecânica de 120 graus, e para o C linha, ele ia apontar para o ângulo de 240 graus. Depois disso, a gente decompõe esses campos magnéticos nas componentes x e y, onde esse primeiro ele já estaria decomposto, porque esse com amplitude Bm, seno de ômega θ, já aponta para a direção do eixo x, ou seja, do vetor unitário x chapéu. Para a bobina B, a gente tem esse que aponta para o valor mecânico de 120 graus. A gente faz a projeção dele para o eixo x, faz a projeção dele para o eixo y, e faz a mesma coisa com a bobina C, que essa aponta para o ângulo mecânico de 240 graus, né? Depois disso, a gente combina as componentes, junta todos que apontam para a direção X, a direção horizontal, né? E todos que apontam para a direção Y. E, por último, a gente usa as identidades trigonométricas das somas dos ângulos, aplica elas, e assim a gente vai chegar nessa equação que simplificada, ela fica assim, que é a expressão final da densidade líquida do fluxo magnético, onde a gente consegue ver o quê? Que a intensidade do campo ela vai ser constante, que o ângulo ele muda de forma contínua no sentido anti-horário, com essa velocidade angular ômega, ômega t, né? E dessa forma a gente consegue provar exatamente o que a gente tinha visto nos slides anteriores, quando a gente fez os dois exemplos lá com 0 grau e 90 graus. Passando agora aqui para a seção de relação de frequência elétrica e velocidade de rotação do campo magnético. Para essa seção agora, a pergunta que é feita é o que aconteceria se a gente acrescentasse mais bobinas na mesma configuração das existentes no estator.
E o que a gente tem aqui é o estator simples, com as bobinas que a gente já tinha usado no exemplo anterior. O campo magnético desse estator, o campo magnético girante desse estator, ele vai poder ser representado como um polo norte e um polo sul. O polo norte é onde o fluxo deixa o estator e o polo sul onde o fluxo entra no estator. E esses polos eles vão dar uma volta completa no estator para cada ciclo de corrente que for aplicada. Então, a gente tem aqui que a velocidade mecânica de rotação do campo magnético ela vai ser igual à frequência em Hertz, onde FSM e WSM eles vão representar a velocidade mecânica do campo magnético do estator em rotações por segundo, e FSE e WSE, que é ômega SE, são a frequência elétrica das correntes do estator em Hertz e radianos por segundo, para cada um dos dois polos. Então, voltando aqui para o questionamento do que é que aconteceria se a gente acrescentasse mais bobinas na mesma configuração no estator, o que acontece é que quando um conjunto trifásico de correntes ele é aplicado, são produzidos dois polos norte e dois polos sul, ou seja, antes com a metade das bobinas a gente tinha apenas um polo norte e um polo sul, agora a gente tem o dobro da quantidade de polos, dois polos norte e dois polos sul. E cada polo desse, a cada ciclo, ele se desloca só metade do percurso circular todo do estator. Então, para 4 polos desses, a frequência ia ficar o dobro, já que o ciclo completo ele é 360 graus e o deslocamento vai ser só de 180 graus, então ele fica o dobro. E aqui, esse diagrama aqui é o diagrama que mostra o enrolamento, os enrolamentos do estator, e mostra que com as adições das bobinas, como as correntes do estator produzem cada desses polos norte e cada um desses polos norte e sul. Então, para cada uma dessas, a gente vai ter que as relações de grandeza para ângulo, para frequência e para velocidade angular vai ficar P sobre 2 o ângulo de SM, P sobre 2 a frequência de SM, P sobre 2 a velocidade angular de SM, considerando esse P como sendo o número de polos no estator. Nessa sessão agora, a gente vai ver como faria para inverter o sentido de rotação do campo magnético. Se a gente permutasse as correntes em duas das três bobinas, pegando aquele exemplo que a gente só tinha três bobinas, o sentido de rotação do campo ele ficaria invertido, ou seja, isso significa que é possível inverter o sentido de rotação de um motor corrente alternada somente fazendo essa alteração de corrente. E isso é muito explorado, muito usado pela indústria, essa inversão de rotação do motor. O que a gente vai fazer aqui é que a gente vai trocar as fases BB' e C'. A gente vai calcular a densidade do fluxo magnético líquido no estator. Aqui, onde ele era 120, ele vai ficar 240. E aqui, onde ele era 240, vai ficar 220 graus. E aqui a gente faz a decomposição, combina as componentes, aplica as identidades trigonométricas e a gente tem a gente no final obtém essa equação aqui. O que é que ela vai mostrar para a gente? Ela mostra para a gente que o campo magnético ele vai ter a mesma intensidade, mas vai girar no sentido horário quando quando sem essas bobinas BB' e CC' terem sido trocadas. A gente consegue provar com isso que ao trocar essas duas correntes de fase, o estator ele inverte o sentido de rotação do campo magnético para o caso de uma máquina de corrente alternada. Por fim, o livro ele sugere aqui que a gente faça um código no MATLAB que simule o comportamento de campos magnéticos rotativos no estator. No estator, esse caso aí vai ser aquele estator mais simples que a gente viu nos exemplos, sem ser o com as bobinas a mais adicionadas. E na simulação ele vai plotar a densidade de fluxo magnético B, A', B, B', B, C',
e B líquido em função do tempo, né? Onde essa BA, essa preta aqui é a BA linha, a azul vai ser a BB linha, a magenta vai ser a BCC linha e a B líquida resultante é essa em vermelho aqui. O que a gente vai conseguir ver aí, o que a gente consegue observar, que, por exemplo, esse círculo preto aqui, ele representa o valor máximo esperado de B líquido, né? Resultante. E a gente consegue observar aqui que a B líquida resultante, ela ela é constante, ela não varia de tamanho, no caso ela não varia aqui de intensidade, né? Ela se mantém. Apesar das outras componentes do fluxo magnético líquido, elas variarem de intensidade. Boa noite, meu nome é João Pedro. Eu vou apresentar, no conjunto com o meu grupo, a parte de motores Fundamentos das Máquinas CA. Foi feita uma apresentação da página 152 até a página 169. Eu apresentarei a partir da 169 até a página 178. Fundamentos da Mecânica CA, e mais outros dois integrantes do meu grupo apresentarão sobre motores síncronos, da página 271 a 299. O grupo é constituído por Sheldon Andrade, Felipe Maciel, eu, João Pedro Carneiro e João Pereira. Agora vocês verão sobre fundamentos da mecânica CA. Eu apresentarei sobre força magnetomotriz e distribuição de fluxo em máquinas CA. Vamos lá. Foi dito anteriormente que o fluxo produzido no interior de uma máquina CA foi tratado como se ele estivesse no vácuo. Podemos dizer que a direção da densidade de fluxo produzida por uma bobina de fio é perpendicular ao plano da bobina, com o sentido do fluxo dado pela regra da mão direita. O fluxo em uma máquina real não se comporta de modo simples que se assumiu anteriormente, no capítulo anterior. Porque há um rotor ferromagnético no centro da máquina, com um pequeno entreferro de ar entre o rotor e o estator. O rotor, que pode ser cilíndrico, como é mostrado na figura A, ou ele pode ter faces polares indo para fora, como é mostrado na figura B. Aqui a figura A, aqui a figura B. Se ele for cilíndrico, a gente pode dizer que a máquina ela tem polos não salientes. E se o rotor tiver faces polares projetando-se para fora, então ele tem polos salientes. Máquinas de rotor cilíndrico ou de polos não salientes são mais fáceis de compreender e analisar do que as máquinas de polos salientes. A densidade de fluxo ela irá variar senoidalmente somente se a intensidade do campo magnético e a força eletromotriz variar de modo senoidal ao longo da superfície do entreferro. A figura A, a gente pode usar como exemplo. A forma mais rápida de obter uma variação senoidal da força eletromotriz é distribuindo as espiras do enrolamento em ranhuras próximas entre si, ao longo da superfície da máquina e variando o número de condutores em cada ranhura de modo senoidal. Eu vou mostrar uma imagem que explicará melhor esse arranjo. Aqui eu tenho só uma breve descrição sobre essas duas imagens aqui. Então, na primeira imagem, a gente tem um rotor cilíndrico com densidade de fluxo variando senoidalmente no entreferro. Aqui no B, referente a essa primeira onda, a gente tem a força magnetomotriz ou a intensidade do campo magnético em função do ângulo alfa no entreferro. E para a segunda onda, nós temos a densidade de fluxo em função do ângulo alfa no entreferro. Falando um pouco sobre a organização que eu falei 2 slides atrás, essa figura A aqui, ela mostra um enrolamento
com essa organização, e a figura B mostra a força magnetomotriz resultante do enrolamento. O número de condutores em cada ranhura é dado pela equação logo abaixo, em que NC, Nzão C, é o número de condutores no ângulo 0 grau. Ok. Como a figura B está mostrando, essa distribuição de condutores produz uma boa aproximação de uma distribuição senoidal de força magnetomotriz. Além disso, quanto mais ranhuras a gente tiver ao longo da superfície da máquina e mais próximas as ranhuras estiverem, melhor será essa aproximação. Na prática, não dá para a gente distribuir os enrolamentos do jeito que a equação sugere. Porque, como a gente sabe, só existe um número finito de ranhuras nas máquinas reais e porque apenas um número inteiro de condutores pode ser inserido em cada ranhura. Então, a gente não pode levar essa equação ao pé da letra, a gente tem que aproximar ela do caso real, né? Fora tudo isso, com certa frequência, para quem projetou a máquina, para o engenheiro que projetou a máquina, é mais fácil incluir um número igual de condutores em cada ranhura, em vez de variar o número de acordo com a equação que a gente tem no slide. Nesse tipo de enrolamento, as componentes harmônicas de ordem elevada são mais fortes do que nos enrolamentos projetados de acordo com a equação do slide. Aqui a gente tem uma descrição das imagens. Então, a gente tem uma máquina CA com um enrolamento de estator distribuído, projetado para produzir uma densidade de fluxo que varia senoidalmente no entreferro. O número de condutores em cada ranhura está indicado no diagrama. Então, aí está claro do que estamos falando. São exatamente 10 ranhuras. A distribuição de força magnetomotriz resultante do enrolamento comparada com a distribuição ideal. Continuando. Vimos a descrição dessa máquina com suas ranhuras e vimos o diagrama que o acompanha. Aqui estão suas descrições. Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora um pouco sobre a tensão induzida em máquinas CA. Assim como um conjunto de correntes em um estator pode produzir um campo magnético girante, o campo magnético girante pode produzir um conjunto de tensões trifásicas nas bobinas de um estator. Vamos começar examinando uma bobina simples, que vai ser limitada a apenas uma única espira. Então, a gente vai ampliar essa visão até a gente chegar no estator trifásico, que vamos considerar que será um estator trifásico mais genérico, mas que aprofundará um pouco mais a visão da gente sobre o que seria a máquina mais simples e o que seria esse estator trifásico um pouco mais complexo. Essa figura A, ela mostra um rotor girante com um campo magnético senoidalmente distribuído no centro de uma bobina estacionária. Se você reparar, ela é o inverso do que foi apresentada pelo meu colega Felipe. Ele falou sobre campos magnéticos estacionários e uma espira girante. Campo magnético físico e a espira que gira. Agora a gente está falando de um campo magnético que gira e uma bobina que é estacionária. Vamos assumir que o valor da densidade de fluxo no entreferro entre o rotor e o estator, ele varia senoidalmente com o ângulo mecânico, ao passo que o sentido do fluxo é sempre radialmente para fora, como está mostrando aqui nessa foto B. Esse tipo de distribuição de fluxo é ideal, é sempre o que os projetistas de espiras eles tentam alcançar. Esse tipo de distribuição de fluxo é o ideal, é o perfeito.
Aqui temos uma descrição das 3 imagens mostradas. Então, a gente tem um campo magnético de um rotor que gira dentro de uma bobina de um estator estacionário. Detalhe da bobina, né? No B, a gente tem os vetores de densidade de fluxo magnético e as velocidades nos lados da bobina. As velocidades mostradas são de um sistema de referência no qual o campo magnético é estacionário. E na C, a gente tem a distribuição da densidade de fluxo no entreferro, onde B, como a gente sabe, é o fluxo. Ok. Continuando. Vamos lá. Tensão induzida em uma bobina de um estator de 2 polos. Se alfa for um ângulo medido desde a direção do valor de pico de densidade, continuando. Continuando usando essas imagens como exemplo, vamos notar que nós temos aqui um ângulo alfa. Ok? Se alfa for o ângulo medido desde a direção do valor de pico da densidade do fluxo do rotor, o valor da densidade do fluxo B, como a gente chama do fluxo, de um ponto ao redor do rotor, será dado por essa equação aqui. Ó. B será igual a Bm cosseno de alfa. Observe que, em alguns lugares ao redor do entreferro, o vetor de densidade de fluxo realmente apontará em direção ao rotor. Nesses locais, o sinal da primeira equação é sempre negativo. Como o rotor está girando dentro do estator, com uma velocidade angular que a gente pode chamar desse símbolo aqui, então o valor da densidade de fluxo para qualquer ângulo vai ser dado por essa equação aqui. Ó. A gente vai adicionar a velocidade angular, ok? Na equação. Aqui a gente tem a equação da tensão induzida em um fio condutor, onde V é a velocidade do fio em relação ao campo magnético, B é o vetor de densidade do fluxo magnético, e 1 é o comprimento do condutor dentro do campo magnético, perdão, L. Ok. Contudo, essa equação ela foi obtida com o objetivo de observar um condutor em movimento dentro de um campo magnético estacionário. No nosso caso, o condutor ele está estacionário e o campo magnético está em movimento, dito anteriormente, de modo que a equação não se aplica de forma direta. Para a gente usar ela, devemos nos colocar em um sistema de referência no qual o campo magnético parece estar estacionário. A gente vai ter que encontrar uma perspectiva para poder enxergar o campo magnético como estacionário. Se nós sentarmos no campo magnético ou nos posicionarmos de forma que o campo magnético esteja parado perspectivamente, os lados da bobina parecerão passar por nós com uma velocidade aparente, VRL, e a equação poderá ser aplicada. Essa figura aqui mostra o vetor do campo magnético e as velocidades, a figura B. Mostra esse vetor, o vetor do campo magnético e as velocidades, do ponto de vista de um campo magnético estacionário e um condutor em movimento. Esse é o ângulo que eu falei anteriormente. A tensão total induzida na bobina será apresentada no slide para N número de espiras do fio. Eu estou falando dessa equação aqui. Repare que NC é o nosso número de espiras no fio. A gente precisa disso, a gente não está mais falando só de uma única espira. É bom observar que a tensão produzida no estator dessa máquina CA simples, ela é senoidal, com uma amplitude que depende do fluxo da máquina, da velocidade angular do rotor e de uma constante que depende da construção da máquina. NC, nesse caso aí, que seria o mais simples.
É bom a gente observar também que a equação, essa equação que vocês estão vendo aí, contém o termo cosseno de símbolo T. Bom, continuando, é bom a gente observar também, falando sobre os termos dessa equação, observar que essa equação ela contém o termo cosseno de ômega t, em vez de seno de ômega t. Por quê? Esse termo cosseno ele não tem nenhum significado especial em relação ao seno. Isso foi resultado da escolha do sentido na análise da máquina. Então, cosseno e seno vai só depender do sentido em que você está olhando e que está analisando a máquina. Se o eixo de referência fosse girado 90 graus, por exemplo, teríamos o termo seno de ômega t. Estamos falando dessa referência aqui, ok? É simplesmente o lado que escolhemos que vai dizer se ele é cosseno ou se ele é seno. Continuando. Aí vamos falar um pouco sobre tensão induzida em um conjunto trifásico de bobinas. Então, temos aí a produção de tensões trifásicas a partir de 3 bobinas distanciadas 120 graus entre si. Se 3 bobinas, cada uma com um número de espiras, forem dispostas ao redor do campo magnético do rotor, como mostra a figura ao lado, as tensões induzidas em cada uma delas vai ser sempre a mesma. Porém, elas vão estar sempre defasadas de 120 graus entre si. As tensões resultantes em cada uma das 3 bobinas serão as que vocês estão vendo aqui. Esse é o cálculo da tensão. Sempre com 120 graus de defasagem no ômega t, ok? Portanto, um conjunto de correntes trifásicas pode gerar um campo magnético girante uniforme no estator de uma máquina, e um campo magnético girante uniforme pode gerar um conjunto de tensões trifásicas em um estator, como analisado pela slide, sempre com 120 graus de defasagem entre si. Vamos lá. Falando um pouco agora sobre ainda falando sobre o conjunto trifásico de bobinas, a gente vai falar sobre a tensão eficaz em um estator trifásico. A tensão de pico em qualquer uma das fases de um estator trifásico desse tipo é dada por essa equação aqui. A gente tem a tensão de pico, a tensão máxima, vai ser o número de espiras multiplicado pelo φ ômega. Como ômega é igual a 2πf, essa equação também pode ser escrita nessa segunda forma aqui. Eu substituí ômega por 2πf. Então, a gente tem esse resultado aqui. Portanto, a tensão eficaz, ou RMS, de qualquer uma das fases desse estator trifásico fica igual a essa equação aqui. A tensão eficaz nos terminais da máquina vai depender de o estator estar ligado em Y ou em delta. Se a máquina estiver ligada em Y, a tensão nos terminais será a raiz quadrada de 3 vezes a EA. Se a máquina estiver ligada em delta, a tensão nos terminais será simplesmente igual ao próprio EA. Com isso, a gente finaliza essa segunda parte do terceiro capítulo e iremos iniciar o quinto capítulo. Olá a todos, isso é uma aula de conversão eletromecânica de energia, composto pelo grupo de Sheldon, Felipe Maciel, João Pedro e João Pereira. Esta aula será abordada sobre o capítulo 5 do livro, tendo como motores síncronos como assunto abordado. Vamos lá. De início, para entender o conceito básico de um motor síncrono, vamos olhar para essa figura aqui da esquerda, de um motor síncrono de 2 polos. A corrente de campo, no caso do motor, produz
um campo magnético BR, como nós podemos ver ali, em regime permanente. Um conjunto trifásico de tensões é aplicado ao estator da máquina, que produz um fluxo trifásico de corrente nos enrolamentos. Ou seja, como foi já explicado por Felipe Maciel e João Pedro no capítulo 3, produz um campo magnético uniforme girante, representado por BS. Entretanto, existem dois campos magnéticos presentes na máquina. No caso é o campo magnético BR e o BS. E o campo do motor tenderá a se alinhar com o campo do estator, como duas bases imantadas que, se colocadas próximas de si, elas vão se entender a se alinhar. Como o campo magnético do estator está girando, o campo magnético e o próprio rotor eles vão tentar se alinhar. Assim, explicando de uma forma trivial, em um motor síncrono, o motor, entre aspas, persegue em círculo o campo magnético girante do estator, mas nunca consegue se alinhar com ele, se alinhar perfeitamente, no caso. E pelo fato de que o motor síncrono funciona fisicamente de forma igual a um gerador síncrono, todas as equações básicas de velocidade e potência foram conjugados nos capítulos 3 e 4. Que no caso foram conjugados no capítulo 3 e 4, eles vão se aplicar aos motores síncronos, nesse capítulo aqui. Vamos falar agora do circuito equivalente de um motor síncrono. Apesar de existir muitas semelhanças entre motores e geradores síncronos, existe uma exceção, que é o fato de que o fluxo de potência é invertido. Ou seja, espera-se também que o sentido da corrente estator seja invertido. Como nós podemos ver aqui, como nós podemos ver nessas representações, o circuito equivalente completo do motor trifásico e o circuito equivalente por fase, por causa das mudanças do sentido do fluxo da corrente, a equação da lei das tensões de Kirchhoff também é alterada. E pode-se notar que a equação é exatamente a mesma de um gerador, só mudando o sinal, como nós podemos ver aí no slide. Apenas se altera o sinal. E se a representação fosse um gerador síncrono, aquele sentido da corrente ali seria para a direita, no caso, como nós podemos ver ali no sentido da corrente representado ali, iria para a direita. Vamos falar agora do motor síncrono na perspectiva do campo magnético. De início, é bom examinar novamente esse gerador síncrono conectado a um barramento infinito, que está no capítulo 3. O sentido conjugado aplicado, o sentido conjugado aplicado pela máquina motriz, que está no eixo do gerador, é sentido movimento, pois é ela que está fazendo o motor girar, basicamente. Nessa figura da esquerda, temos o diagrama fasorial de um gerador que funciona com a corrente de campo elevada. E na direita temos o diagrama do campo magnético. Aqui, o campo magnético R produz uma tensão A, e o campo magnético líquido vai produzir uma tensão O. E o campo magnético S vai corresponder àquela tensão. Pode-se observar que a rotação de ambos, diagrama fasorial e diagrama do campo magnético, eles são no sentido anti-horário. Podemos ver que o conjugado induzido no gerador pode ser adquirido no diagrama de campo magnético. Pode ser usado por essas equações aqui na direita. Essas equações, isso, aqui na direita. Podemos ver que no diagrama de campo magnético, o conjugado induzido nessa máquina é no sentido horário.
ou seja, sendo contrário ao sentido de rotação. Isso tem um nome, e o nome é... Esse gerador, no caso, se chama um contraconjugado. Isso. Se por acaso a máquina motriz perdesse a potência de repente, ao invés de impelir o eixo no sentido do movimento, e ela começasse... Ao invés dela... Vou repetir. Se por acaso a máquina motriz perdesse a potência de repente, e ao invés de impelir o eixo do sentido do movimento, ela começasse a ser arrastada pelo eixo da máquina cinta, o que vai acontecer nesse caso? Bom, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que o rotor perde velocidade devido ao arrasto e se atrasa em relação ao campo magnético líquido da máquina. Sendo, como posso mostrar nessa representação aqui à esquerda. E por fim, o diagrama fasorial correspondente ao funcionamento como gerador está representado na esquerda, e o diagrama fasorial correspondente ao funcionamento do motor está sendo representado na direita. Quando o campo magnético, no caso, o campo magnético R fica para trás do campo magnético líquido, o funcionamento da máquina muda. E pela equação que nós vimos no slide anterior, quando o campo magnético de R está atrasado em relação ao campo magnético líquido, o sentido conjugado induzido ele vai se inverter e se torna anti-horário. E com isso o sentido acaba ficando igual ao do movimento e a máquina vai acabar atuando como motor. O aumento do ângulo do conjugado vai resultar em um conjugado cada vez maior no sentido de rotação, até que finalmente o conjugado induzido do motor torna-se igual ao conjugado de carga no seu eixo. Logo, a máquina vai acabar atuando como um motor, operando em regime permanente. Falaremos agora sobre a operação do motor síncrono em regime permanente. Essa seção vai consistir no comportamento dos motores síncronos em condições favoráveis de carga e de corrente de campo, juntamente com a correção do fator de potência quando motores síncronos são usados. Vamos agora falar de curva de característica conjugado versus a velocidade do motor síncrono. Os motores síncronos são dispositivos que funcionam em velocidade constante e que fornecem potência às cargas. Eles são mais usados em sistemas que de costume são maiores do que eles próprios, de um jeito em que os sistemas de potência atuam como barramentos infinitos para os motores. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tensão de terminal e a frequência do sistema serão constantes, que não se alteram, sem importar com a potência que o motor exige. A velocidade de rotação do motor está em sincronia com a taxa de rotação dos campos magnéticos. Logo, dá a entender que a taxa de rotação dos campos magnéticos está sincronizada com a frequência elétrica nela aplicada. Aí, fazendo com que a velocidade do motor, no caso o motor síncrono, seja constante e independente da carga. Essa taxa constante de rotação vai ser dada nessa forma aí, em que esse Nm é a velocidade mecânica de rotação, esse FSE vai ser a frequência elétrica do estator, e o P, no caso, representa o número de polos do motor. Como podemos observar nesta representação, a velocidade de regime permanente do motor é constante desde a vazio até o conjugado máximo, de forma que
a regulação de velocidade desse motor é 0%, como podemos ver ali. Aí, no caso, a equação do conjugado vai ser expressado ali à direita, no caso. E o conjugado máximo ocorre quando o ângulo é 90 graus. Porém, os conjugados normais, a carga, são inferiores a esse valor. Quando o conjugado no eixo de um motor síncrono excede o conjugado máximo, é capaz de que o rotor perca o sincronismo com o estator. E os campos magnéticos líquidos, ou seja, começa a deslizar e fica para trás. Deslizar assim, entre aspas. Aí, a partir do momento em que o rotor perde velocidade, o campo magnético do estator continua girando, passando constantemente, ultrapassando, no caso, constantemente o campo do rotor. Aí, a cada ultrapassada, o sentido do conjugado induzido é invertido a cada uma. Aí, com isso, o motor acaba entrando em vibração e essa perda de sincronismo pode ser denominada em polos deslizantes. No caso, quando o motor entra em vibração, ele entra em forma de forma grave, de forma a se preocupar. Aí, no caso, o conjugado máximo do motor é dado assim. No caso, o conjugado máximo do motor vai ser dado assim, como nós podemos ver no conjugado máximo ali à direita. E com essas equações, pode-se notar que quanto maior a corrente de campo, maior será o conjugado máximo do motor. Ou seja, há uma certa vantagem na estabilidade quando eles são operados com corrente de campo elevado. Vamos falar agora sobre o efeito das mudanças de carga sobre um motor síncrono. Se por acaso uma carga for acoplada ao eixo de um motor síncrono, o motor vai desenvolver conjugado suficiente para manter o motor e sua carga girando em velocidade síncrona, em sincronia. Agora a dúvida é, o que acontece se essa carga for alterada? Aí vamos lá. Temos aqui uma representação, o motor síncrono operando inicialmente com um fator de potência adiantado. Se a carga no eixo do motor for aumentada, o rotor inicialmente vai reduzir sua velocidade, o ângulo conjugado se torna maior e o conjugado induzido acaba aumentando. Isso vai acabar acelerando a velocidade síncrona e com o ângulo conjugado maior. Aí, esta representação de cima é no caso, o diagrama, a representação à direita, à esquerda, é o diagrama fasorial antes do aumento de carga. Aí, a tensão gerada depende apenas da corrente de campo da velocidade da máquina e quando uma carga é alterada, a tensão deve permanecer constante, enquanto os outros atributos vão aumentar. Quando a tensão se move mais para baixo, é necessário que esse termo aqui aumente para que possa ir na extremidade das tensões e, consequentemente, a corrente de armadura, no caso o IA, vai aumentar. Bom, até então, vimos como uma alteração de carga pode afetar o motor. Em um motor síncrono, a outra grandeza, que pode ser facilmente ajustada, que é sua corrente de campo. Eu vou tratar aqui o efeito que essa mudança pode ocasionar. Observando essa figura, essa representação, vemos de início o motor síncrono funcionando com fator potência atrasado. Nessa representação, do lado, temos as correntes alteradas. Podemos ver que, no caso, nessa representação de baixo, nós temos as correntes alteradas, as correntes diferentes. E podemos ver que há um aumento no módulo de
da tensão A, mas não afeta a potência ativa do motor. Vai apenas afetar quando o conjugado de carga no eixo variar. Enfim, nós notamos que a potência ativa fornecida não vai mudar. Os comprimentos proporcionais, no caso as tensões e tal, a potência do diagrama fasorial devem ser constantes. Quando a corrente de campo é aumentada, a tensão A deve crescer, mas ela só pode fazer isso seguindo a linha de potência constante, como nós podemos ver aqui nessa apresentação. Aí, para adicionar, quando o valor de A aumenta, o módulo da corrente da armadura A primeiro diminui e em seguida cresce novamente. Com valores baixos de tensão, a corrente de armadura está atrasada e o motor é uma carga indutiva. Se torna uma carga indutiva. Ela está funcionando como uma combinação de indutor e resistor, consumindo uma carga reativa, como nós podemos ver aqui nessa figura. Aí, esse gráfico, no caso, é denominado curva V. Curva V de um motor síncrono pela razão de que sua forma é basicamente se parece com uma letra V. Há diversas curvas V desenhadas correspondendo a níveis de potência ativa e para cada curva a corrente de armadura mínima ocorre com o fator potência unitário, quando somente a potência ativa está sendo fornecida ao motor e que em qualquer outro ponto da curva alguma potência reativa também estará sendo fornecida para ou pelo motor. Aí, prosseguindo, para correntes de campo menores do que o valor correspondente à corrente, a mínima, a corrente de armadura, está atrasada, consumindo uma certa carga aqui. E para correntes de campo maiores do que o valor correspondente à mínima, a corrente de armadura está adiantada, fornecendo uma carga aqui ao sistema de potência. É como se fosse o mesmo trabalho que um capacitor faria. A partir do momento que se controla a corrente de campo de motor, podemos controlar a potência reativa fornecida pelo sistema. Aí vamos falar agora do motor síncrono e a correção do fator de potência. Vamos lá. A melhor forma de demonstrar essa parte, no caso, vamos resolvendo uma breve questão que está no livro. Podemos ver nessa figura um barramento infinito em que sua saída está ligada por o meio de uma linha de transmissão a uma planta industrial em qualquer polo distante. Aí a planta é composta por 3 cargas, como nós podemos ver ali, sendo 2 motores de indução com fatores de potência atrasados e a última sendo um motor síncrono com fator de potência variável. E querendo saber o que acontece se alterar o fator de potência de uma das cargas sobre o sistema de potência. Temos aqui as nossas medidas da questão em si, os recursos e o barramento infinito da figura 5.13, no caso essa, opera em 480 volts. A carga 1 é um motor de indução que consome 100 kW com fator potência 0,78 atrasado. E a carga 2 é um motor de indução que consome 200 kW com fator potência 0,8 atrasado. A carga 3 é um motor síncrono cujo consumo de potência ativa é 150 kW. Vamos responder a letra A agora. Começando pela letra A, temos a equação da carga 1.
vamos aplicar o que nós temos e chegamos ao resultado da carga 1, no caso. Aí, para as outras cargas, a mesma lógica vai ser aplicada, como nós podemos ver aqui. Aí, sabendo que a carga ativa total vai ser a soma de todas as potências, vamos ter um resultado de 450 kW. Aí a mesma filosofia vai se aplicar para a carga reativa total, que é a soma das cargas, dando isso aqui. Com isso, vamos calcular o fator potência equivalente do sistema, desse jeito, chegando ao resultado. E finalmente a corrente linha é dada por isso aqui, 667 A. Já nessa letra B, seguiremos praticamente os mesmos passos da letra A, só notando que as potências ativas e reativas das cargas 1 e 2 não se alteram, assim como a potência ativa da carga 3. Logo, a gente faz isso aqui, sabendo que a carga ativa e reativa são dadas pela soma das potências e cargas, respectivamente, teremos isso aqui, da mesma lógica da alternativa A. Em seguida, calculamos o fator potência e em seguida adquirimos a corrente linha. No caso, 566. Nesta letra C, foi assumido essa perda de linha de transmissão. E, como nós podemos ver ali, assumido. E essa questão quer saber de que forma as perdas de linha se comparam nos dois casos. Logo, aplicando o que foi dado nessa questão, nós vamos ter essa comparação, basicamente aplicando a fórmula, e vamos concluir que as perdas na linha de transmissão, no segundo caso, são menores do que o primeiro, como nós podemos ver ali. Podemos afirmar que a capacidade de ajustar o fator de potência de uma ou mais cargas de um sistema de potência pode afetar a eficiência operacional do sistema de potência. E quanto menor o fator potência, maior serão as perdas nas linhas de alimentação. O uso dos motores síncronos para aumentar o fator de potência geral de um sistema de potência é denominado correção do fator de potência. Como um motor síncrono pode propiciar a correção do fator de potência e também custos menores para o sistema de potência. Muitas cargas que aceitam um motor de velocidade constante são acionadas por motores síncronos. Vamos falar agora do capacitor síncrono ou condensador síncrono. O motor síncrono, adquirido para acionar uma carga, pode ser operado sobrecitado, com a finalidade de fornecer potência reativa, carga Q, para um sistema de potência, já que não existe potência sendo retirada do motor. E com isso, os comprimentos proporcionais vão ser nulos. E como nós podemos ver com a equação da lei de Kirchhoff para o motor síncrono, esse aí, que nós podemos ver em cima, e é o termo que vai, e este termo vai apontar para a esquerda. A corrente de armadura vai apontar para cima, e se a tensão e a corrente forem analisadas, sua relação vai se equivaler a de um capacitor, no caso, a relação tensão e corrente. E por fim, temos uma curva V de um capacitor síncrono. Como a potência fornecida é zero, teremos a corrente A sendo zero. Se a corrente de campo for incrementada acima desse ponto, a corrente de linha aumentará de forma aproximadamente linear, até que a saturação seja alcançada. Nesta representação, nós vemos que o efeito do aumento de corrente de campo sobre o diagrama fatorial do motor. Agora quem vai se encarregar para os próximos passos do capítulo será Sheldon Andrade. Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação do conteúdo de conversão eletromecânica de energia, tá?
nós vimos até agora o capítulo 3, que foi as ideias iniciais dos fundamentos de máquinas CA, tá? E agora no capítulo 5, o João Pereira ele já deu uma iniciação, ele já deu uma visão geral sobre a questão dos motores síncronos, tá? Nós vamos dar continuidade agora. Como eu havia dito, o João Pereira ele já tinha iniciado aqui com os 2 primeiros tópicos do capítulo, os princípios básicos de operação de um motor. E aqui o segundo capítulo, que é a operação do motor síncrono em regime permanente, tá? E aí nessa visão inicial do Santos, ele explicou o comportamento de um motor síncrono em regime permanente, em condição de regime permanente. E assim, para fazer esse nível de estudo, a gente precisa assumir que o motor inicialmente já estava em rotação de velocidade síncrona. Que a gente sabe que na vida real isso não acontece. Precisa se dar uma partida no motor e aí na sequência do crescimento da velocidade e da potência do motor, ele vai chegar justamente na velocidade síncrona, tá? E aí uma dúvida que podem surgir aí no caso de vocês e que surgiu para mim também é como que dá partida nesse motor, quais são os modos de dar partida nesse motor, como que o motor ele chega a atingir a velocidade síncrona, tá? Então, inicialmente a gente precisa entender aqui, o que são motores síncronos, tá? Motores síncronos são máquinas síncronas usadas para converter potência elétrica em potência mecânica. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho da diferença entre um motor síncrono e um gerador síncrono, tá? A gente vai ver a diferençazinha e o que é que eu posso observar de um para o outro. Mas vamos lá. A dúvida inicial era o seguinte, como que o motor inicialmente chega a uma velocidade síncrona? Então, para a gente ter uma ideia disso, eu até coloquei aqui uma representação de um motor bem simples, tá, gente? Um motor inicialmente parado. E aí, como ele está parado, o campo magnético BR, nesse caso aqui, ele está estacionário, ou seja, ele é zero, tá? Já o campo BS, que é o campo do estator, ele começa a gerar dentro do motor até chegar a uma velocidade síncrona. Então, são 2 campos que vão interagir, consequentemente vão imprimir o movimento. Então, nesse caso, ele está pegando a potência elétrica desses campos e transformando em um movimento que, consequentemente, é mecânico, tá? Então, é justamente essa a ideia inicial de um motor. Ele vai pegar uma potência elétrica e vai transformar essa potência elétrica em um movimento mecânico, tá? E aí, beleza, Sheldon, show de bola. Tu me explicou aí como que faz para dar partida, ele está parado, e a interação desses campos vai fazer com que gire até chegar numa velocidade síncrona. Só que a gente sabe que isso aqui é a ideia, certo? E aí no papel a gente precisa entender como que isso funciona. Então eu peguei essa mesma imagem aqui e fiz uma análise em 5 tópicos diferentes, que é até uma sugestão que o próprio livro dá, tá? Em 5 momentos diferentes. E o que é que esses campos, qual a interação entre esses campos vai gerar em relação ao motor, tá? Então vamos lá. Primeiro momento tá aqui, no instante T0. Eu tenho com os 2 campos apontando para o mesmo sentido. Consequentemente, a equação conjugada dele vai ser 0. E aqui eu já tenho a fórmula, a equação do conjugado, que aí vai ser justamente a constante, o produto escalar entre a constante e os campos do estator e do rotor, tá? Então é como se fosse a carcaça do motor e o que vai estar girando dentro, que é justamente o nome do rotor. Então, inicialmente eles estão a 0, consequentemente o conjugado dele aí também vai ser 0, tá? E aí, passamos para fazer uma análise em 1 sobre 240 segundos, que é praticamente 4 milissegundos depois, tá? Nessa diferença de tempo, o motor ele não chegou a ter uma velocidade em si, mas aí a gente já consegue entender a outra interação entre os campos, tá? Se vocês observarem, o campo BS, ele agora se deslocou para a esquerda. Ele estava alinhado para cima, aqui inicialmente, e aqui ele foi para a esquerda. Então, se ele foi para a esquerda, já é um outro tipo de interação com o campo do rotor, tá? Do rotor não, do estator, melhor dizendo. Então, o campo do rotor, ele deu uma mexidinha, consequentemente, o conjugado induzido entre eles vai ser em sentido anti-horário, tá? Aí, vamos passar para uma outra análise, pouquíssimos milissegundos na sequência. E aí, nessa situação
ele mostra que eles estão em sentidos opostos. Então, se está em sentido oposto, consequentemente, o conjugado entre eles vai ser zero, tá? Fazendo a outra análise, se a gente parar para observar, estamos fazendo um ciclo completo, tá? Estava aqui, ó, inicial a zero, se deslocou para a esquerda, ficou em sentido oposto, agora, ó, deslocado para a direita, consequentemente, ele está em sentido horário, tá? Então, o conjugado resultante, nesse caso aqui, vai ser em sentido horário. E, por último, não menos importante, ó, a quinta imagem, que aí, nesse caso aqui, o campo magnético do estator está novamente alinhado, então voltou para a ideia inicial. Então, aqui eu tinha o campo do estator e o campo do rotor ele foi fazendo esse movimento, tá? Consequentemente, o que é que a gente pode concluir desses momentos, dessa análise desses momentos, tá? Que é o seguinte, durante esse ciclo elétrico que a gente viu das interações entre os campos, o conjugado ele teve algumas variações. Teve hora que era zero, teve hora que foi anti-horário, depois voltou a ser zero, horário, zero, enfim. Então ele ficava variando justamente entre zero, anti-horário e horário, tá? Desse modo, o conjugado médio durante todo o ciclo, a gente pode concluir que é zero. Por quê? Ele vai ser zero, horário, zero, anti-horário, zero, horário, zero, anti-horário. Então vai sempre ficar voltando para zero. Consequentemente, a gente leva em consideração que o conjugado médio desse ciclo aqui vai ser zero. O que acontece é que é o seguinte, por essa rotação, o motor ele vai vibrar num nível assim absurdo, pelo que a gente pode analisar aqui em milissegundos, ele já fez uma rotação. Então, isso aqui, colocando em segundos ou até mesmo em minutos, vai gerar uma intensidade muito grande aqui nesse movimento. Consequentemente, o motor ele vai vibrar. E aí, quando ele vibra, também essa vibração, por ser mecânica, consequentemente tem uma dissipação de calor, o que, consequentemente, sobreaquece esse motor, tá? Então, essa ideia aqui dificilmente você vai ver aplicada em um motor padrão. Aqui a gente está vendo para entender o caso da partida de um motor. Assim, não é tão interessante justamente pelo nível de vibração que isso aqui causa, por sobreaquecer os componentes e, assim, a gente está falando de motor de uma forma geral é muito caro, tá? Então, não é tão interessante para os fabricantes ou até mesmo para os usuários desses motores síncronos que você tenha que estar perdendo componentes toda hora, tá? Então, é uma outra opção aqui interessante também que a gente entenda que essa ideia é interessante para a gente entender o assunto, mas não é interessante para ser aplicado no dia a dia, tá? E aí, beleza, Sheldon, se essa visualização aqui ela não é satisfatória, essa abordagem, como que a gente pode fazer de uma forma tranquila essa partida do motor síncrono, tá? E aí o próprio livro ele dá 3 opções, são as 3 opções mais usuais, tá? As 3 abordagens mais básicas e mais aplicáveis para dar uma partida segura de um motor síncrono. A primeira delas é reduzir a velocidade do campo magnético do estator, já que é justamente o que está fazendo com que vibre essa opção do rotor. O rotor ele vai estar vibrando, né, melhor dizendo. E aí, ó, a gente vai reduzir a velocidade do campo elétrico do estator a um nível suficientemente baixo para que o do rotor possa acelerar e entrar em sincronismo durante o semiciclo da rotação. Ou seja, no lugar de um estar girando, o outro estar parado, a gente vai diminuir, fazer com que quase fique estático para que o rotor ele consiga se mexer ali dentro sem ter trepidação, sem ter uma interferência muito grande de movimento, tá? Essa é uma das opções, normalmente não é também a mais utilizada é essa abaixo que eu vou comentar com vocês, que é justamente usar uma máquina motriz externa. Assim, como motores síncronos de grandes portes sempre tem um sistema de excitação, frequentemente é possível usar essas máquinas motrizes externas, ou seja, motores externos. Ideia para isso aqui, tá? Eu sei que muita gente já assistiu filme de época, ou até mesmo o professor que está assistindo aqui a aula, a Rátiva, já deve ter visto algum filme de época, que é o seguinte, inicialmente os motores no início do século passado, para você dar partida num carro, você precisava descer do carro, girar a manivela lá na frente, que é justamente para ter essa partida, e a partida vai fazer com que a velocidade ela se estabilize, tá? Então, inicialmente a máquina motriz seríamos nós seres humanos, dos motores. E aí hoje em dia, por ser motores de grande porte, de grandes utilizações, não tem como ficar várias pessoas lá girando a manivela. Então pode-se usar também essa questão
de uma máquina motriz externa, tá? E aí, depois que tiver a velocidade lá já síncrona alcançada, o que é que a gente pode fazer? Desativar ou desconectar essa máquina e, consequentemente, a máquina se torna um motor, como eu mesmo expliquei para vocês, tá? E o terceiro caso é usar os enrolamentos amortecedores. É um outro caso também que pode ser utilizado e que eu vou destrinchar ele mais para frente agora, já que não é tão visto, é bom que a gente dê uma olhadinha detalhada em relação a esse caso, tá? E aí, ó, para dar uma partida no motor usando enrolamentos amortecedores, primeiro a gente tem que entender o que é isso. Então, no caso, se eu voltar aqui, ó, eu tinha simplesmente o rotor e não tinha nenhum amortecedor aqui, ó. Já nesse caso, ó, eu vou ter os enrolamentos aqui amortecedores, que são justamente as barras de curto-circuito, como vem dizendo aqui na própria legenda da imagem, tá? E aí, ó, esse rotor, ele mostra o enrolamento amortecedor com as barras de curto-circuito, tá aqui. Nas extremidades desse rotor, consequentemente ligados por um fio, tá? E aí, o que é que isso aqui vai influenciar para mim? Como que isso aqui funciona? Vamos lá. Então, ó, o campo magnético, inicialmente, nesse caso, a gente já tem uma diferença. Por quê? Essas barras vão fazer com que o campo magnético do estator e do rotor eles fiquem em sentido anti-horário por padrão. Então, mesmo no T0, no instante zero, eu peguei para observar, ele já vai estar no sentido anti-horário, tá? E aí, o que é que a gente pode entender com isso? Basicamente o seguinte, ó. Quando o campo magnético do estator gira, na verdade, do rotor gira em sentido anti-horário, ele induz a tensão nas barras de enrolamento de amortecedor. E aí, essa tensão, ela é dada justamente por essa equação aqui que nós vemos na sequência, ó, que vai ser a tensão é igual ao produto escalar entre a velocidade da barra relativa do campo e o vetor de densidade do fluxo magnético, multiplicado pelo comprimento do condutor magnético, tá? Beleza, chama. A gente sabe como é que se calcula a tensão, show de bola, vamos dar continuidade. Vamos lá. E aí eu vou fazer aquela mesma análise em vários momentos, só que agora para esse nível aqui de partida, tá? Que é justamente a partida usando enrolamentos amortecedores. E aí, ó, instante T0, como eu falei para vocês, inicialmente o conjugado aí está em sentido anti-horário, tá? Passou aí, ó, 4 milissegundos, o movimento, como vocês podem observar, ó, estão todos apontando agora para o lado esquerdo. Então, o conjugado aqui ele vai ser 0, tá? Girou novamente, ó, o campo do rotor ele desceu e agora o do estator, ele continuou para a esquerda, então ele está em sentido anti-horário. E aqui, ó, por último e não menos importante, o conjugado vai ser 0, tá? Então vamos lá destrinchar cada uma dessas figuras. Na primeira, o que é que aconteceu? O campo magnético do estator, ele girou em 90 graus. Ele estava aqui, girou em 90 graus para a esquerda, tá? E aí, ó, o rotor, ele mal se moveu aqui, ele praticamente não se mexeu. E aí, por não ter uma velocidade, o que é que a gente pode entender? Que a tensão induzida nesse momento aqui, nos rolamentos dos amortecedores, é 0, justamente pelo conjugado, tá? E aí, ó, sem a tensão induzida, consequentemente, não há corrente nos enrolamentos conjugados. E por isso que isso aqui vai ser 0, tá? O conjugado induzido é 0. Já nessa outra figura aqui, ó, o que é que a gente pode entender? O campo do estator girou 90 graus novamente. Então, ó, aqui ele estava para cima, girou 90 graus. Esquerda, veio para a segunda figura. Girou 90 graus novamente, já está apontando aqui para baixo, tá? E aí, ó, nesse caso aqui, os rolamentos amortecedores, a tensão induzida, melhor dizendo, nos rolamentos amortecedores é para fora dessa barrinha. E aí, da barra da inferior vai ser para dentro e da barra superior vai ser para fora, tá? Então tem essa diferençazinha aí. Eu estou aqui na barra inferior, vai ser para dentro, a barra exterior vai ser para fora. Inclusive eu tenho até um desenhozinho fazendo com que a gente entenda isso aqui, ó. A parte inferior vai ser para fora da página e a parte superior vai ser para dentro da página, tá? E nessa última figura aqui, na figura 4, a gente pode observar de uma forma geral. Então, nesse caso aqui, o conjugado, ele por vezes é anti-horário e algumas vezes é 0. Então, o que a gente pode entender é o seguinte, que sempre quando é 0, ele está apontando para o mesmo sentido. Então, nesse segundo momento, está apontando para o mesmo sentido.
no último momento ele também estava apontando para o mesmo sentido, tá? E aí, ó, como o conjugado líquido está atuando no mesmo sentido, o rotor do motor ganha velocidade. Então ele vai estar passando de um lado para o outro, podemos dizer assim, o estator, consequentemente estabilizando o motor em si, tá? E aí, ó, isso é inteiramente diferente do que a gente vinha comentando anteriormente, do motor padrão, aquela abordagem que a gente teve. Se vocês lembram, lá ele começava no zero, e aí ele ia para o anti-horário, voltava para o zero, horário, zero, anti-horário, zero, horário, e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, ele vai ser anti-horário, zero, anti-horário, zero, anti-horário, zero. Então, o valor médio disso aqui já vai ser... assim, o que é que a gente pode entender melhor falando sobre isso, né? Que nesse caso, o conjugado ele vai ter sempre o mesmo sentido do conjugado médio. Então, o conjugado médio, como a gente já tinha visto, é zero. Então, ele vai estar sempre apontando no mesmo sentido. E aí, embora esse motor ele ganhe uma velocidade, ele, por esse caso aqui, por ele não estar tendo tanta movimentação assim, já que ele só está indo sentido anti-horário, zero, ele dificilmente vai alcançar a velocidade síncrona. Show de bola! Tipo, é um entendimento que a gente pode ter. Só que a ideia da gente é que o motor ele alcance a velocidade síncrona. E como que eu vou fazer para alcançar nesses casos? E aí, ó, o próprio livro também, ele já dá uma destrinchada em relação a isso, tá? Ele fala o seguinte, ó, em resumo, se uma máquina tiver enrolamentos amortecedores, será possível dar partida nela e alcançar a velocidade síncrona executando os procedimentos seguintes. Então, o primeiro deles, desligar os enrolamentos de campo de sua fonte de potência e colocar em curto-circuito. Show! Segundo passo, aplicar uma tensão trifásica ao estator do motor e deixar o rotor acelerar até o próximo da velocidade síncrona. Então, a gente vai estabilizar todo o motor e vai fazer com que o rotor fique movimentando lá. Movimentou, show! Aí, ó, nenhuma carga deve ser aplicada no eixo do motor. Deixa o motor lá, a gente só vai mexer com o estator e com o rotor, tá? Para que a velocidade ela se aproxime o mais perto possível, né? Aproximar mais próximo não fica tão legal. Mas que a gente consiga alcançar o mais próximo possível dessa velocidade síncrona, tá? E aí, por último, no terceiro passo é ligar o circuito de campo à fonte de potência. E aí, após fazer isso, o motor vai atingir a velocidade síncrona e, consequentemente, as cargas poderão ser aplicadas ao seu eixo, tá? Então, diferentemente do que a gente viu anteriormente, lá nós tínhamos uma ideia inicial e aqui já é mais adaptável, tá? E aí, o conjugado produzido pelos enrolamentos amortecedores aceleram a máquina lenta e desaceleram a máquina veloz, já que você precisa, como diz aqui no pernambuquês, né, como a gente arrasta para cá, tá fazendo um arrumadinho aqui, a gente tá meio que adaptando, fazendo uma gambiarra para fazer com que um motor que tenha partida usando o enrolamento amortecedor atinja uma velocidade síncrona, tá? E aí, ó, dando sequência para o próximo tópico, primeiro voltar aqui, em questão das partidas de motores síncronos, a gente já viu tudo, então aí a gente vai dar sequência nos tópicos do livro, tá? Falando de partida, entendemos como é que o motor inicia, show de bola, como que ele chega na velocidade síncrona, que foi onde a gente idealizou no primeiro momento, que foi quando o João Pereira estava comentando. Aqui a gente viu a caminhada até chegar lá. O livro até tem uma outra visualização. Ele faz primeiro funcionando e depois ele mostra como que faz para chegar nesse funcionamento. E aí é justamente isso. O João Pereira ele falou como que faz o motor funcionando e aqui eu estou mostrando para vocês como que faz para chegar nele. Entendido isso, agora a gente pode ver justamente os próximos tópicos, que na sequência já é a diferença entre um gerador e um motor síncrono, tá? Isso aqui é uma das chaves que eu achei interessante do capítulo, que faz com que a gente possa até mesmo observar coisas que no dia a dia passam despercebidas. Como assim? Muitas vezes a gente pensa o seguinte, eu tenho um gerador, e esse gerador aqui, ele tem determinada quantidade de energia armazenada nele. Show de bola. Só que como que eu faço para que esse gerador inicie? Eu preciso de um movimento mecânico. Normalmente é um fio que você puxa,
entre aspas, você dá partida no motor. Você pode dar partida numa máquina síncrona, tá? Mas nesse caso a gente está falando de um gerador. E aí, ó, para meio que juntar, conglomerar tudo isso que eu falei, ó, um gerador síncrono, ele vai ser uma máquina síncrona, só que ele vai converter a potência mecânica, ou seja, o movimento, em eletricidade. Já o motor síncrono, ele faz o caminho contrário. Ele pega a potência elétrica e transforma em potência mecânica. Então, nós temos essas duas grandezas inversamente proporcionais, entre aspas, aí, tá? Mas é a medida do seguinte: uma sai da elétrica e vai para a mecânica, e uma sai da mecânica e vai para a elétrica, tá? E aí, ó, uma máquina síncrona pode fornecer ou consumir potência ativa de um sistema de potência. Ou também pode fornecer ou consumir uma potência reativa de um determinado sistema. Então, a gente, nesse caso aqui, nós temos 4 grandezas, tá? A primeira delas, fornecer ou consumir. E a segunda delas é a potência, se ela vai ser uma potência reativa ou uma potência ativa, tá? E para a gente entender essas diferenças, tem justamente os diagramas fasoriais, tá? Façoriais, não sei muito bem como é que fala isso aqui, mas a partir desses diagramas a gente tem uma tabelinha levando em consideração essas 4 grandezas, tá? A primeira delas aqui, ó, que estão no topo da tabela, é se está fornecendo a potência reativa ou consumindo a potência reativa. E aqui, ó, se está gerando, se é um gerador ou se é um motor, tá? E aí, novamente, se ele está consumindo ou se ele está fornecendo a potência, tá? E aí, ó, algumas características a gente pode levar em consideração desses gráficos, desses diagramas, melhor dizendo, fasoriais, tá? O seguinte, ó, a característica peculiar de um gerador síncrono, a gente vai falar disso aqui, tá? Gerador síncrono. Então, ó, fornecendo, então, o gerador está aqui, fornecendo potência está aqui, tá? Ó, é que, no caso, a tensão está à frente do Vθ, em contrapartida aqui, a tensão está atrás do Vθ e um motor. Então, se a gente parar para observar aqui, ó, eu tenho a tensão e o Vθ, e aqui, ó, o Vθ ele está apontando para a tensão. Já nesse caso aqui, ó, a tensão ela está apontando para o Vθ. Então, com isso a gente já consegue diferenciar os diagramas só para saber se é um gerador e se é um motor, e dentre isso a gente já consegue entender que eles estão fornecendo uma potência reativa, tá? Já a segunda característica é o seguinte, ó, de uma máquina, ou seja, tanto faz ser um motor ou um gerador, que está fornecendo potência reativa. Fornecendo potência reativa, tá aqui, ó. Que no caso, a tensão vezes o cosseno de θ tem que ser maior do que o Vθ. Então, é uma outra opção também que você pode observar a partir do diagrama. E aí, ó, independentemente da máquina estar atuando como gerador ou como motor, então tanto faz aqui, justamente por isso que ele leva aqui em consideração a máquina e não o gerador ou o motor, como vem dizendo aqui inicialmente. Uma máquina que está consumindo potência reativa, ela vai ter a tensão vezes o cosseno de φ sendo menor do que o Vθ, tá? Então, são alguns conceitos que, tendo isso em mente, consequentemente se torna mais simples de você entender só de ter o diagrama fasorial, tá? Sem precisar ter uma análise de dados, enfim. Só de ter o diagrama você já consegue observar se é um gerador, se é um motor, ou se a máquina está fornecendo ou se está consumindo a potência reativa, tá? Dando sequência aqui, nós temos outro tópico do livro, que é o 5.5, que nesse tópico ele pede para a gente comentar um pouquinho sobre as especificações nominais de um motor síncrono, tá? E aqui é bem simples, gente. Em geral, os motores síncronos eles são mais adaptados a aplicações de baixa velocidade, já que nós temos aquela questão da trepidação, do superaquecimento, como a gente viu inicialmente, tá? E alta potência do que os motores de indução padrão, que nós estamos mais acostumados, tá? Eles são comumente utilizados com carga de baixa velocidade e potência elevada. Esses são motores de indução, e em contrapartida, os motores síncronos eles têm baixa velocidade e alta potência, tá?
E aqui ó, tem uma plaquinha mostrando a identificação de um motor síncrono de grande porte. Então aqui a gente tem a amperagem, a voltagem, os RPMs, enfim, de uma forma geral aqui as especificações do motor síncrono, tá? Aqui a outra coisa que é interessante também que a gente saiba, dentre as especificações nominais, são as diferenças entre os motores, tá? Então aqui a gente tem uma diferença importante em relação a uma potência elevada, que é o seguinte, dado um fator de uma potência adiantado em vez de atrasado, o efeito limite máximo da corrente de um campo é expresso com a especificação nominal de um fator de potência adiantado, tá? E outra diferença também dessas máquinas é o seguinte, que como a saída de um motor síncrono é a potência mecânica, as especificações nominais de uma potência do motor é dado em cavalos de potência lá nos Estados Unidos ou em quilowatts no restante do mundo. Aqui no Brasil, a gente está no Brasil, então a gente leva em consideração a grandeza de quilowatts, tá? Por último, a gente vai fazer uma síntese, uma conclusão desse capítulo 5, que foi inicialmente visto por João Pereira e agora é concluído por mim, tá? E aí, o que é que a gente pode levar em consideração? O primeiro deles, o motor síncrono ele é fisicamente a mesma máquina que um gerador, a gente acabou de ver. Ele só vai mudar o sentido das coisas. Ele vai partir da mecânica e vai para a elétrica, que é justamente o gerador. E o motor síncrono ele vai partir da elétrica e vai passar a ser mecânico, tá? E aí ele justamente fala isso, o que muda de um para outro é justamente o sentido do fluxo de potência ativa, tá? Como os motores síncronos são usualmente conectados a sistema de potência que contém geradores de porte muito mais alto do que os motores, a frequência de tensão do terminal do motor síncrono são mais simples, podemos dizer assim, tá? Aqui, o circuito equivalente de um motor síncrono é o mesmo de um gerador síncrono, exceto pelo fato do sentido da corrente. Então, mais uma vez, a corrente de armadura, melhor dizendo, ele vai ser invertido, tá? Aqui são algumas fórmulas que, como o João Pereira comentou lá na parte dele, né, inicialmente, a velocidade de rotação, a potência máxima que o gerador síncrono pode produzir, o conjugado máximo possível, a potência convertida da forma elétrica para mecânica do motor, dado justamente por essas equações, tá? E aí, chegando já nessa parte final, que foi justamente o que eu falei para vocês, os 3 modos de dar partida no motor síncrono. A primeira delas é reduzir a frequência do estator a um valor seguro para a partida. A segunda delas é usar a máquina motriz externa. E a terceira, que foi justamente a que eu destrinchei mais um pouquinho, que é colocar enrolamentos amortecedores no motor para acelerá-lo até o próximo da velocidade síncrona antes que uma corrente contínua seja aplicada aos enrolamentos desse campo, tá? E aí tem até uma observaçãozinha que eu achei interessante que tinha no livro, eu trouxe para cá, é que se os enrolamentos amortecedores estiverem presentes em um motor, eles aumentarão também a estabilidade do motor durante o transitório dessas cargas, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Esse foi o capítulo 5. Inicialmente, Felipe Maciel e João já viram, João Pedro, melhor dizendo, né? Já que tem outro João, eu ia falar só João, né? Mas João Pedro viram a parte do capítulo 3, que foi uma parte mais inicial do livro, são conceitos mais iniciais. E agora eu e João Pereira, a gente deu foco no capítulo 5, que é justamente a parte dos motores síncronos. Então a gente viu o funcionamento de motor síncrono, assim, levando em consideração justamente o regime permanente, ele já sendo visto com a velocidade síncrona ativada. E aqui a gente viu na parte final a questão de como que faz para dar partida no motor síncrono, as diferenças entre um motor e um gerador, os diagramas fasoriais, as especificações e as diferenças de especificação de um para o outro, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço aí a atenção de vocês. E assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode procurar a gente no Classroom ou mandar um chat no Gmail ou até mesmo no WhatsApp, caso vocês achem necessário, tá? Eu estou falando isso porque eu não sei se o vídeo vai ficar só para o professor ou se vai ficar para todo mundo da turma. Então não adianta dizer assim, só o professor pode falar, ou só os alunos, ou até mesmo para outros períodos, caso essa aula seja divulgada, tá? Então,
mesmo se a gente já tiver saído da faculdade, já que a grande maioria daqui do grupo está em fase final, pode procurar a gente no LinkedIn, no Instagram, enfim, tá? Sempre que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando em relação a isso, tá, pessoal? Agradeço aí a vocês, qualquer coisa estaremos sempre disponíveis. Tchau, tchau!